Queridos irmãs e irmãos, telespectadores, telespectadoras do programa EBD Jovem, eu sou o pastor Fábio Henrique, da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e você está conosco no programa EBD Jovem, um programa que tem por objetivo estudar com você a lição da Escola Bíblica Dominical da classe de jovens. Neste trimestre estamos estudando com o tema geral, O Vento Sopra Onde Quer, o ensino bíblico do Espírito Santo e sua operação na vida da igreja. E hoje vamos estudar a lição de número 8, que tem como título A Profecia na Experiência Pentecostal. Vamos estudar hoje sobre dom de profecia. E o texto do dia se encontra em 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 37, que diz assim: Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. E a síntese da nossa lição afirma o seguinte: o dom de profecia é concedido pelo Espírito Santo. Ele continua sendo necessário para a igreja em nossos dias. Bom, o programa EBD Jovem está apenas começando e eu convido a você a permanecer conosco. Voltaremos em seguida. Queridos telespectadores do programa EBD Jovem, estamos de volta. Sou o pastor Fábio Henrique e este é o programa EBD Jovem, estudando nesta ocasião com você mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical de Jovens, lição de número 8, que tem como título A Profecia na Experiência Pentecostal. Já que vamos estudar a respeito do dom de profecia e o ministério de profeta, eu quero indicar aqui para vocês um livro de minha autoria intitulado O Batismo no Espírito Santo e os Dons Espirituais. Então, neste livro, nós temos aqui um capítulo específico sobre o dom de profecia e recomendamos você que leia, que estude, que se aprofunde mais sobre o dom de profecia. E temos também outro livro que publicamos também pela editora Reflexão sobre dons ministeriais. E tem um capítulo neste livro que eu escrevi que fala sobre o dom ministerial de profeta. Então, ambos os livros são vendidos pela editora Reflexão. Você pode adquirir nas livrarias evangélicas ou no site da editora Reflexão na internet ou no site da Amazon.com.br. Bom, no primeiro tópico da nossa lição de hoje, esclarecendo os termos. Então, é necessário a gente fazer uma distinção entre o dom de profecia e o ministério de profeta no Novo Testamento. Então, tópico 1.1, profeta, dom ou ministério. Diz o nosso comentarista aqui que a profecia é uma mensagem espontânea da parte de Deus para a sua igreja ou para indivíduos, né? Temos que fazer essa diferenciação. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, a Bíblia diz que os dons espirituais, eles são manifestações do Espírito. Diz, a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, inclusive a manifestação do Espírito em relação ao dom de profecia, E em 1 Coríntios, capítulo 14, onde fala muito sobre o dom de profecia, a Bíblia diz, fale 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Se a outro que estiver sentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Então a gente vê a profecia como uma manifestação do Espírito que vem esporadicamente sobre o indivíduo para trazer uma mensagem para a igreja ou para um indivíduo, uma pessoa específica. Então a pessoa que é usada por Deus no dom de profecia, ela não pode prever se daqui a quantos dias, a quanto tempo, em algum lugar, ela vai profetizar. Não está no controle da pessoa o momento de profetizar, porque a profecia é uma manifestação do Espírito, né, que vem sobre o crente e aí usa o crente para ele profetizar. No caso do dom ministerial de profeta, o dom de profeta é um dom ministerial de liderança.
1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28, diz que a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profeta, em terceiro doutores. Então o dom ministerial de profeta, ele ocorre associado a um dom, ele se refere a um dom de liderança. Nós vemos isso, por exemplo, em Efésios 2:20, que a Bíblia fala de apóstolos e profetas. São dons ministeriais fundacionais da igreja. Nós vemos também Efésios 4:11, que Deus pôs na igreja apóstolos, profetas. Então, o dom ministerial de profeta ocorre muito associado ao de apóstolo. É um dom de liderança da igreja que é diferente do dom de profecia. O dom ministerial de profeta, apenas algumas pessoas, alguns homens, recebem este dom para a liderança da igreja. No caso do dom de profecia, tanto Deus pode usar no dom de profecia, tanto homens quanto mulheres. A profecia de Joel diz: vossos filhos e vossas filhas profetizarão, servos e servas. Então o dom de profecia, ele é de uma abrangência, uma ocorrência maior, independentemente do sexo da pessoa, independentemente da posição ministerial. Qualquer crente, ele pode ser usado por Deus no dom de profecia, independentemente se ele seja um líder ou não da igreja. Não podemos, conforme o tópico 1.2, confundir o dom de profecia com a pregação da palavra de Deus. Alguns irmãos, principalmente os cessacionistas, que não creem na atualidade dos dons espirituais, às vezes pregam que o dom de profecia é a pregação da palavra de Deus, e que não é. No tópico 1.3 da nossa lição, a profecia trazida pelo Espírito Santo. Enquanto a pregação é uma proclamação, um anúncio da palavra, a palavra profeteia no grego traz o significado de profecia. Não se trata aqui de pregação, mas de uma efetiva palavra da parte de Deus ao seu povo. Como a gente já leu aqui, 1 Coríntios 12:7. É uma manifestação do Espírito. Então, nem sempre a pessoa que traz a profecia é literalmente chamada de profeta, mas suas palavras são identificadas como profecia. Nós temos vários exemplos de pessoas no Novo Testamento que foram usadas em profecia, como, por exemplo, o profeta Ágabo. No livro de Atos, registra duas profecias deste homem chamado Ágabo. Em Atos 11:28, ele foi usado por Deus no dom de profecia e trouxe uma profecia, Atos 11:28. E aí nós temos Atos capítulo 11, versículo 28, diz assim, e versículo 27, naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, ou seja, um desses profetas, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Então nós vemos aqui Ágabo sendo usado por Deus no dom de profecia. Ele era chamado profeta, não porque era um líder, era um profeta, tinha um dom ministerial de profeta, mas foi chamado de profeta porque era usado por Deus no dom de profecia. Então isso a gente vê em Atos 11:28. Atos capítulo 21, versículos 10 a 11, nós vemos também Ágabo sendo usado por Deus mais uma vez no dom de profecia, prevendo e falando sobre a prisão de Paulo que ia acontecer. Em Atos 15:32, nós vemos também a Bíblia chamando Judas e Silas de profetas. Então, nós temos aí várias ocorrências do dom de profecia no Novo Testamento. Então, meus queridos irmãos, encerrando este bloco 1 da nossa lição de hoje, é importante a gente fazer a distinção entre o dom ministerial de liderança de profeta e o dom de profecia. Então, vamos fazer o primeiro intervalo do nosso programa e já já a gente retorna para continuar o nosso estudo.
Queridos telespectadores do programa EBD Jovem, eu sou o pastor Fábio Henrique, da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, estudando com você neste momento a lição de número 8 da classe de jovens, que tem como título A Profecia na Experiência Pentecostal. Então, já no tópico 1 da nossa lição, que estudamos no bloco anterior, fizemos a distinção entre o dom ministerial de liderança, chamado de profeta, o dom de profeta como um dom ministerial de liderança, que é só para alguns poucos homens na igreja, e o dom de profecia, que é de abrangência muito maior, tanto é para homens quanto para mulheres, tanto para líderes quanto para liderados. Então, o dom de profecia é de uma ocorrência bem ampla na igreja. Qualquer crente pode ser usado por Deus no dom de profecia. No tópico 2 da nossa lição, a profecia nas Sagradas Escrituras. Então, a gente já vê que no Antigo Testamento Deus usava homens, tinha até também, em algumas ocasiões, mulheres, profetisas e profetas, que eram pessoas que eram porta-vozes de Deus, que recebia uma mensagem de Deus de forma sobrenatural. Deus falava com eles de uma forma sobrenatural e eles transmitiam essa mensagem que recebia de Deus para o destinatário da profecia. E Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz a palavra de Deus que Deus antigamente falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras pelos profetas. E Deus usou sempre na história de Israel pessoas, levantou profetas para falar a palavra de Deus, inclusive Jeremias capítulo 35, versículo 15, a Bíblia diz que Deus enviou profetas para advertir o povo, enviando e madrugando para alertar o povo, denunciar os pecados, alertar o povo para não se desviar da lei do Senhor, nem para a direita, nem para à esquerda. Alguns profetas do Antigo Testamento, chamados de profetas literários, eles escreveram parte das Escrituras Sagradas. Outros não escreveram, mas eles traziam sempre uma mensagem chamando o povo ao arrependimento, chamando o povo para não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda da lei do Senhor, da revelação bíblica. No Novo Testamento, a gente já vê um pouco diferente a questão do ministério dos profetas. Temos o profeta como dom ministerial de liderança, que a gente já viu, mas tem a manifestação do dom de profecia, porque Deus já tinha usado o profeta Joel, capítulo 2 de Joel, versículos 28 e 29, que nos últimos dias Deus derramaria o espírito de profecia sobre toda a carne, sobre todas as pessoas. E ele disse que os jovens, as jovens, os moços, as moças, servos e servas, vossos filhos, vossas filhas, ou seja, sem distinção alguma, profetizariam. Então, essa abundância da manifestação do espírito de profecia no Novo Testamento. Então, a gente já viu aqui, por exemplo, o profeta Ágabo, que foi usado por Deus no dom de profecia, em Atos capítulo 11, versículos 27 e 28, Atos capítulo 21, versículos 10 a 11, e temos também, por exemplo, aqui em Atos capítulo 21, além do profeta Ágabo, nós temos o registro aqui de profetisas. Capítulo 21, versículos 9 a 10, a Bíblia fala das filhas de Filipe. Diz assim, Atos 21, 9 e 10. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam, e demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. Então, no versículo 9, fala das filhas de Filipe que profetizavam. Ou seja, Deus usava elas frequentemente no dom de profecia. Não eram profetas no sentido do dom ministerial de liderança, mas eram usadas no dom de profecia. E também Ágabo, também era chamado de profeta, e a gente vê o registro de 2 profecias dele no Novo Testamento. Então, é comum, a igreja não pode se assombrar
com profecia, não pode estranhar a manifestação do dom de profecia na igreja, muito pelo contrário, a gente deve estranhar quando uma igreja não tem ninguém que profetiza, quando na igreja não ocorre a manifestação do dom de profecia. Então, muitas pessoas, às vezes até com medo de meninices e de alguns desvios que às vezes acontecem no uso do dom de profecia, tem pessoas que se fecham muito para o dom de profecia, ficam muito céticas, criticam muito, não acreditam, que Deus pode usar alguém em profecia nos dias de hoje, porque o cânon do Novo Testamento já foi fechado, mas esse tipo de ideia, esse pensamento, ele é equivocado e antibíblico. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, de 1 aos Tessalonicenses, versículos 19, 20 e 21, Paulo disse assim: não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. Então tem as igrejas cessacionistas, os irmãos, às vezes até pentecostais, porque faz parte de uma igreja pentecostal, mas não crê mais na manifestação do dom de profecia, não se interessa ou tem muitos preconceitos em relação ao dom de profecia, com medo de uma profecia da carne, termina por extinguir a operação do Espírito na igreja. E a Bíblia diz: não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo e retende o bem. Então nós não podemos ter medo do dom de profecia. Muito pelo contrário, devemos incentivar e ensinar a palavra de Deus à igreja para que seja evitado qualquer problema no uso, na manifestação do dom de profecia. Na igreja de Corinto acontecia problema, estava acontecendo problema na manifestação do dom de profecia e de línguas, então Paulo ele não proibiu a manifestação do dom de profecia, ele disse: profetize 2 ou 3 e os outros julguem. Então devemos julgar as profecias, ter discernimento para saber se aquela profecia é de Deus ou não, e a Bíblia, a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática capaz de julgar isso. João, escrevendo na sua epístola, 1 João capítulo 4, versículo 1, ele disse: amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, não devemos ter medo do dom de profecia, devemos incentivar o dom de profecia na igreja e devemos ter a responsabilidade de julgar, de discernir, de avaliar se cada profecia é de Deus ou não. Muito bem, chegamos ao final de mais um bloco do nosso programa. Vamos fazer mais uma breve pausa e já já retornaremos para continuar o nosso estudo. Fique conosco. Queridos telespectadores do programa EBD Jovem, eu sou o pastor Fábio Henrique, da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e você está comigo aqui assistindo o programa EBD Jovem, que tem por objetivo estudar as lições da Escola Bíblica Dominical da classe de jovens, lições que são estudadas na Assembleia de Deus. E nesse trimestre estamos estudando sobre teologia pentecostal, sobre os dons espirituais, sobre batismo no Espírito Santo. E na lição de hoje, que é a lição de número 8, o tema é a profecia na experiência pentecostal. Então estamos enfatizando a respeito do dom de profecia. No primeiro tópico já fizemos a distinção entre o dom ministerial de liderança e o dom de profecia. No tópico anterior, tópico 2, falamos sobre a questão do ministério de profeta no Novo Testamento e falamos da importância de não proibirmos a manifestação do dom de profecia na igreja, e falamos da importância que tem de fazermos discernimento, de termos discernimento para julgar as profecias. No tópico 3 da nossa lição, fala sobre as funções da profecia. E no tópico 3.1 diz claramente
que a função da profecia é exortar, edificar e consolar. Isso está aqui revelado em 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 3, quando Paulo disse assim: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então ele dá aqui, Paulo, três finalidades ou funções da profecia. Então ele fala de exortação, e aqui eu quero chamar a atenção, exortação aqui não tem o sentido de você dar carão no povo, brigar com o povo, repreender o povo. Não é isso. Exortação significa encorajamento, você animar a pessoa, animar a congregação, dar aquela força, aquela palavra de encorajamento, né? Também edificar significa construir, edificar, colocar uma base, né? E consolar, despertar, acalmar, né? Ficar do lado de uma pessoa para trazer conforto. Então a profecia, ela não tem o objetivo, né, de causar pânico, causar pavor. A profecia não tem o objetivo de envergonhar as pessoas, de desmoralizar as pessoas. A profecia não tem o objetivo de trazer confusão na igreja, de trazer contenda. Normalmente, quando se tem má utilização do dom de profecia ou falsificação do dom de profecia, onde existe profetadas da carne, então há muita confusão, há medo, há pavor, há contenda, há preocupações, coisa que não traz paz. Mas a verdadeira manifestação, do dom de profecia, a manifestação do dom de profecia verdadeiro, traz edificação à igreja, traz palavra de encorajamento à igreja, traz palavra de consolo. Então isso é importante. Embora, como diz o tópico 3.2 da nossa lição, também pode ter a função de dizer o que está por vir. A gente leu aqui profecias de Ágabo em Atos dos Apóstolos, foram profecias preditivas, dizendo o que estava para acontecer ali com Paulo. Então pode acontecer também profecias preditivas a respeito de coisas que vão acontecer em breve, no curto, médio ou longo prazo, com a igreja, com alguém, com algum grupo, porque Deus, ele conhece o futuro, ele é presciente. E tem também na própria Bíblia, conforme o tópico 3.2 da nossa lição, profecias preditivas no âmbito escatológico das coisas e dos eventos que vão acontecer no final dos tempos. Então essas profecias escatológicas, elas já aconteceram e já estão reveladas na palavra de Deus. Então Jesus, por exemplo, ele proferiu um sermão profético, Mateus capítulos 24 e 25, Paulo falou sobre o arrebatamento da igreja, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, também falou sobre a manifestação do anticristo. João, no livro do Apocalipse, também ele fala dos eventos que vão acontecer no final dos tempos. Então essas profecias escatológicas do fim dos tempos já estão reveladas na Bíblia Sagrada. Tenha cuidado aí com algum profeta que aparecer dizendo que o anticristo é fulano, é beltrano, ou marcando a volta de Jesus, a data do arrebatamento da igreja. Então isso é perigoso, esse tipo de profecia. E no tópico 3.3 da nossa lição, diz para que a profecia não serve. Então isso é muito importante. Diz o nosso comentarista que a profecia, como dom do Espírito Santo, não tem função de dirigir administrativamente a igreja. Então isso é importante, porque decisões relacionadas ao dia a dia, elas não são objeto da profecia. Então tem profeta que quer dirigir o pastor, quer dirigir o ministério, quer dirigir a igreja, e tudo que vai fazer espiritualiza tudo e acha que tudo tem que ser por profecia. E com isso abre portas e dá brechas para que hajam as profetadas e os desmantelos que acontecem na administração, na liderança de muitas igrejas. Então tem que ter muito cuidado, os líderes têm que ter muito cuidado, porque tem muitos profetas, sejam pessoas que sejam lideradas ou até mesmo alguns pastores líderes
que manipula o uso do dom de profecia, manipula o dom de profecia para querer administrar a igreja e muitas vezes com finalidades nada edificantes e aprovadas por Deus. Deus, para dirigir a igreja, para administrar a igreja, Deus deu outros dons. Por exemplo, aqui em Romanos, capítulo 12, versículo 8, a Bíblia fala do dom ministerial de presidir. Então ele diz, o que preside, presida com cuidado. É o dom de presidir, de liderar na igreja. É um dom ministerial que Deus dá a pessoas para essa finalidade. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28, também fala de dom ministerial de governos. Inclusive usa o plural, a Bíblia, de governos. Governo ou administrar, é o dom de administrar. Então Deus deu na igreja dons de liderança, dons de governo ou de administração, pessoas que são capacitadas para liderar e governar a igreja. Então, meus queridos irmãos, essas são as funções do dom de profecia: exortar, edificar, consolar. Pode também ter caráter preditivo de um acontecimento que vai ocorrer em curto, médio ou longo prazo, mas nunca a profecia deve ser usada para a administração da igreja. Muito bem, chegamos ao final de mais uma edição do programa EBD Jovem. Eu agradeço a você pela sua atenção, pela sua audiência. E continue conosco, nos acompanhando na TV AD Mossoró, canal 8 aqui em Mossoró, e também pelo nosso canal no YouTube, AD Mossoró Oficial. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima lição, a próxima aula, se Deus quiser.